Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar a conversar sobre morfologia. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos iniciar uma trajetória um pouco mais longa sobre as classes de palavras. Vamos falar de 10 classes de palavras. Hoje vamos reuni-las num todo, vamos falar das 10. E em seguida vamos iniciar uma sequência de aulas em que praticamente nós teremos uma aula para cada uma delas. Encontrando um grauzinho maior de complexidade ou de mais informações a dar, ampliamos também essa quantidade aí. Mas você vai ver que as classes de palavras são um universo à parte dentro da gramática e muito interessante. Então, quando falamos em classe, é impossível a gente não fazer uma associação com uma classe, uma sala de aula, né? Então, para a gente entender direitinho, por exemplo, quando catalogamos, separamos, classificamos objetos, pessoas, espécies, nós separamos tudo isso em classes. Separamos as espécies em classes, classificamos determinados objetos em classes. Por exemplo, guardamos óculos num determinado lugar, guardamos bijuterias num determinado lugar, guardamos brinquedos num determinado lugar. Num determinado cômodo da casa, nós vamos guardar dentro de uma determinada prateleira do armário determinados objetos, determinados utensílios. Então, quando fazemos isso, estamos atribuindo uma classificação e uma divisão por classes. Classificação já tem dentro do próprio nome classificar a questão da classe. E quando estamos numa classe, numa sala de aula, estamos agrupados, em geral, em prol de um objetivo em comum. Não é isso mesmo? Então, classe vai ser diferente de função, ok? A morfologia, ela estuda a classe. A parte que vai se ocupar da função já é a parte sintática, já é uma outra categoria. Muito embora também se encontre hoje a junção desses dois conceitos na palavra morfossintaxe, ok? Mas aqui a ideia de classe é o que vai nos interessar, porque tem a ver exatamente com o processo de morfologia. Então, temos uma definição aqui, que é de um gramático, chamado Evanildo Bechara, e essas classes, elas são diferentes, né? E elas são exatamente, né, a relação entre elas vai obedecer a critérios, a categorias, a critérios que são morfológicos e muitas vezes sintáticos misturados, que é quando nós temos aí o universo da morfossintaxe, né? Então, existem elementos que diferenciam essas classes, embora elas estejam ali numa mesma sala de aula, ocupando cadeiras num determinado horário, assistindo a aula de um determinado professor, metaforicamente falando. Então, vamos conhecer essas classes, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, verbo, conjunção, preposição, numeral e interjeição. Essas são as 10 classes de palavras. E tenho certeza de que esses nomes não são estranhos a vocês, porque vocês já ouviram falar de cada uma delas. E vamos aqui apenas relembrar. Então, indo uma a uma, de uma forma bem resumida, aqui nós vamos muito mais para a questão do conceito. Em outras aulas, nós vamos particularizar, né, características que são próprias de cada uma dessas classes, né? Então, exatamente como é que elas agem, como é que elas se flexionam, como é que elas se formam. Quando estudamos a estrutura e o processo de formação de palavras, né, nós citamos isso aí, inclusive o processo de derivação imprópria, em que você muda a classe de palavra
sem inserir necessariamente um elemento no radical da palavra. Então, ela pode mudar, por exemplo, de verbo para substantivo. Então, ali a gente já estava ouvindo, né, sobre classes de palavras. Mas nesta aula de hoje, nós vamos nos situar mais na questão conceitual. Depois, em outras aulas, vamos aprofundar as questões estruturais, de flexão, né? Se flexiona no feminino, no masculino, é variável, é invariável. Determinadas classes, elas têm flexões diferenciadas, que são chamadas de conjugação. Como é que conjugamos? Tempos, modos, né? Então, como é que eles funcionam dentro do sistema que é a língua? Isso veremos depois. Então, o substantivo, o nome substantivo, ele se refere à palavra substância, aquilo que é substancial, aquilo que é central, né? E a gente lá atrás aprendeu que é aquilo que dá nome, né? Que dá uma substância às coisas, às pessoas. Então, isso daí é exatamente a essência do substantivo. Morfologicamente, é a classe de palavra que pode ser acompanhada por determinantes. Então, o substantivo ele vai ser o centro de um grupo nominal, né? Onde não há verbo, tá? Aqui resguardadas algumas exceções, mas num discurso bem geral, onde não há verbo, a palavra que serve de referência, de núcleo, é exatamente o substantivo, ok? Mas o substantivo pode vir com acompanhantes. Existem classes de palavras que, inclusive, adoram acompanhar o substantivo, que são elas o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Eles nomeiam objetos, seres vivos, pessoas, né? Então, mesa é um substantivo, Paulo é um substantivo, galinha é um substantivo, nuvem é um substantivo. Passemos agora ao adjetivo. Então, a palavra adjetivo, na sua etimologia, na sua origem, na sua explicação primeira, digamos assim, significa algo lançado próximo. Então, o adjetivo é lançado próximo do substantivo. Ele gosta do substantivo, eles andam em pares, né? Então, atuando como um determinante. Então, liso, áspero, frio, quente, né? Eu posso, por exemplo, dizer água quente, eu posso dizer clima frio, eu posso dizer superfície áspera, eu posso dizer cabelo liso. Então, ele sempre vem ali em par com o substantivo. De ouro, a gente chama de locução adjetiva. Locução, a gente dá o nome de locução a toda aquela expressão que é formada de mais de uma palavra. Ok? Teve mais de uma palavra, é uma locução. Aqui, uma locução adjetiva, porque tem valor de adjetivo. De ouro tem valor de dourado. Se você quisesse substituir por uma forma adjetiva simples, haveria um correspondente. Então, por isso que tem esse asterisco, que apesar de serem aí duas palavrinhas, mas elas equivalem, né, a um adjetivo. Advérbio. A palavra advérbio, inclusive o sufixo ad, significa junto, certo? Então, significa junto de um verbo, termo que acompanha o verbo. O advérbio apresenta ideias circunstanciais. O que é uma ideia circunstancial? É uma ideia que muda de acordo com um determinado contexto. Ela dá uma formação específica num determinado contexto. Então, pode ser uma ideia de modo, uma ideia de meio, uma ideia de lugar, uma ideia de tempo, né? Então, certamente, brevemente, que são advérbios que se formam com o sufixo mente, nós já comentamos na aula anterior. Sob suspeita é uma locução adverbial, porque tem mais de uma palavra. De repente é uma locução adverbial, porque tem mais de uma palavra. Mas, sob suspeita, pode ser o modo como alguém se encontra. De repente, é mais uma acepção temporal. Então, isso é muito próprio do advérbio. O artigo ele faz uma articulação, ele encaixa. O artigo ele significa fazer encaixar. Então, ele acompanha o substantivo atuando como um determinante. Nós temos os artigos definidos, o, a, os, as, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas.
tá? Então, eles encaixam o substantivo. Inclusive, toda palavra que possa ser anteposta por um artigo, ela é um substantivo. Então, por isso que se diz que o artigo encaixa o substantivo. Temos também o pronome. Vamos prestar atenção ao nome. Pronome. Pronome é aquele que trabalha em prol do nome. E que nome é esse? O substantivo. Ele trabalha em prol do substantivo. Então, com função de ou no lugar de nome. Também atua como determinante do substantivo. Então, o pronome, ora ele substitui o substantivo, ora ele acompanha o substantivo. Por exemplo, eu, ele substitui. Onde há eu, o nome não vai aparecer, porque o eu está exatamente substituindo esse nome. Assim como ele vai substituir o nome. Se eu disser o cachorro saiu para passear, ele saiu para passear, substitui. O cachorro sai de cena e o pronome o substitui. Mas eu também tenho pronomes que acompanham, né? Como meu relógio. Então, meu está acompanhando o nome relógio, o substantivo relógio. Ok? Então, temos alguns exemplos aí. Vamos aprofundar em aulas posteriores o pronome. Saberemos quais são cada um desses pronomes aqui, que eles vão receber um nome, eles têm suas especificidades, eles têm suas características, mas isso aí fica para um outro momento. Temos o verbo. O verbo é a única classe de palavra que varia em tempo e modo. Nenhuma outra tem essa característica. Por isso que só o verbo pode ser conjugado. Só ele tem padrão, tem modelo de conjugação. Só ele varia em tempo e em modo. Então, é a única que atua no presente, no passado e no futuro. A única classe de palavra que tem presente, passado e futuro. E aí nós temos, né, verbos de primeira conjugação terminados em AR, verbo de segunda conjugação terminado em ER e verbo de terceira conjugação terminado em IR. Em seguida temos as conjunções. Conjunção é uma junção em com, na companhia dessa junção, né? Então nós temos união, ligação, a conjunção ela serve exatamente para juntar frases, para conectar frases, e aí temos algumas das mais conhecidas: mas, e, porém, ou, portanto, já que, embora, quando. Além dessas, nós temos, por exemplo, a preposição. Preposição, pré é antes, uma posição anterior. Então, é a ação de pôr à frente de. Né? Então, normalmente eu tenho uma preposição e tenho um nome depois. E essa preposição leva esse nome para uma outra dimensão. Lembram da expressão, da locução de ouro? A preposição levou o substantivo ouro junto com ela a se transformar numa locução adjetiva. Sob suspeita, levou sob, que é a preposição, junto com o substantivo suspeita, para a dimensão de uma locução adverbial. Então, a preposição, ela tem esse poder, ela tem uma posição que acaba influenciando, né, na forma como você vai perceber aquela locução por hora formada. Então, a preposição geralmente é posicionada à frente de um substantivo, atribuindo a essa posição o poder de mexer com a classificação morfológica. Então, se eu tenho uma preposição mais um substantivo, como em de prata, eu tenho o equivalente ao adjetivo prateado, então eu tenho uma locução adjetiva, tá? Então, a preposição, normalmente, é uma palavra pequenininha que muda muita coisa, muda muitos significados, é uma palavra muito poderosa na língua. Aqui nós temos a classe dos numerais, né, que vão exatamente dar noções quantitativas de número. Então, eu tenho os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, tenho os fracionários, 1/3, né? Eu tenho os de ordem, que são primeiro, segundo, né? Tem os multiplicativos, dobro, triplo. Então, sempre dentro da ideia de quantitativo.
E aqui nós temos a interjeição, né? Temos inclusive uma tirinha, ai, 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 mais uma, né? Bem, o Johnny achou todas as armadilhas para rato, né? Então aqui é uma relação com ai, ai, psiu, ui, vixe. O que é a interjeição? A interjeição, ela é lançada no meio de, né? E elas formam frases que exprimem emoção. E, inclusive, as interjeições, elas são difíceis para os estrangeiros. Quando os estrangeiros chegam aqui e ouvem interjeições, para eles é muito difícil compreender o que é, né? Exatamente porque elas exprimem emoções que são emoções expressas dentro da língua portuguesa e não necessariamente na língua deles, né? Eles vão talvez dizer um ai com outro tipo de entonação ou com outra palavra, né? Muito provavelmente. Então, são elementos que são muito difíceis para os estrangeiros, mas são exatamente frases que exprimem emoção. E ali você vem, às vezes, em duas letrinhas formando uma palavra. E por que passa a ser frase? Porque elas vão comunicar, né? É uma frase nominal, só tem nome, né? Mas elas vão comunicar algo significativo. E aí, agora que já conhecemos um pouquinho de cada uma das classes de palavras, vamos fazer um exercício, né, para ver se a gente sabe identificar, porque o objetivo dessa aula é muito mais conceito e identificação. Nós não fomos muito além disso. Então, as expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em, né? Então, exceto significa que nós vamos buscar a alternativa em que as expressões, a expressão em negrito, não corresponde a um adjetivo. Significa que se é uma expressão e tem mais de uma palavra, nós temos uma locução. Só que nós temos locução verbal, locução adverbial, locução conjuntiva, locução adjetiva, né? Temos vários tipos de locução. Então, aqui só nos interessa, né, aquela que não é uma locução adjetiva, né? As expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em. Então, todas seriam locuções adjetivas, exceto numa dada alternativa. E aí vamos ver que alternativa é essa. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo, né? Então é como se ele estivesse desestimulado, né? Então, se nós temos as expressões em negrito correspondem a um adjetivo, significa que eu sou capaz de substituí-las por um adjetivo. Então, sem entusiasmo seria exatamente sem força, sem vida, né? Desenho, né? Você usaria isso aí no início e formaria um adjetivo. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Então, os bichos terrestres. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim, né? Então, infinita. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça, né? De um homem roceiro, por exemplo. Quando a gente coloca demorava-se de propósito naquele complicado banho, primeiro a gente não pode ter uma correspondência de adjetivo aí, porque já dissemos aqui na aula de hoje, quando apresentamos o adjetivo, que o adjetivo gosta de andar em par com o substantivo. Ele acompanha o substantivo. E demorava-se é uma forma verbal. Então, significa que de propósito não é uma locução adjetiva, ela é uma locução adverbial, já que o advérbio, né, pelo seu próprio prefixo ad, né, originalmente é aquele que vem acompanhando o verbo. Então, é a única alternativa em que você realmente não tem uma locução adjetiva, você não tem essa noção, né, de algo que está acompanhando o substantivo, lhe atribuindo uma característica, uma qualidade. Na questão seguinte, analise o item que só contenha preposições. Lembram da preposição? Aquela palavra pequenininha, cuja posição, né, de antecedente vai mudar a vida do nome que vem depois. Então, vamos ver exatamente quais
aqui seriam as preposições. Então, durante, entre e sobre. Na alternativa B, depois é um advérbio, né? Está exatamente marcando, tem aí uma noção de tempo. Atrás, na alternativa C, é um advérbio, é uma posição de lugar. Na letra D, caso é uma conjunção. Caso você chegue cedo, né? Então é uma conjunção, não é uma preposição. E na alternativa é acima, né? Também aí após, inclusive, nós temos noção de advérbio. Então, a única em que você não tem esse termo, que seria uma conjunção, que seria um advérbio, que seria outra classe, mas você tem exclusivamente preposições, seria na alternativa A, durante, entre e sobre. Na frase, as negociações estariam meio abertas e só depois de meio período de trabalho, as palavras destacadas são respectivamente. Né? Então, vamos ver aqui exatamente onde elas estariam. Então, as negociações estariam meio abertas. Em geral, a gente confunde meia com meio, né? Então, quando utilizamos meia, e inclusive fazemos uma flexão de gênero, né? Então, meia corresponde a metade, ok? Quando utilizamos no masculino sem flexão, ou seja, a palavra fica invariável, quando nós usamos sem flexão, ela é um advérbio, tá? Então, se eu disser meia hora é o suficiente para revisar o conteúdo de morfologia, meia vai ser metade, ok? Então, aí é na dimensão de um numeral. Mas se utilizamos, estou meio cansada hoje porque estudei bastante morfologia, já é na dimensão do advérbio, porque fica invariável, ok? Então, não é noção de metade aqui. Meio aberta não é noção de metade. E só depois nós temos aí também uma outra noção adverbial, né? Que é de tempo, né? Estariam meio abertas é uma noção de modo, como elas vão estar abertas, e só depois numa noção de tempo, né? Que é posterior. Então, nós temos aí dois advérbios. Assinale a opção em que o a é, respectivamente, artigo, pronome e preposição. Então, o a, normalmente, a gente atribui a forma do artigo definido a, mas a pode ser muita coisa na língua portuguesa, dependendo da construção, né? Então, vamos ver em que alternativa nós temos, respectivamente, artigo, pronome pessoal e preposição. Então, vamos dar uma olhadinha aí na letra B, né? Que é a letra que nós destacamos como alternativa correta. A dificuldade é grande. Dificuldade é um substantivo. Vamos ler só a dificuldade. É grande, né? Seria o outro bloco onde está o verbo. Vamos tirar o bloco onde está o verbo e vamos considerar só o grupo nominal a dificuldade. Nesse grupo nominal, a palavra que rege, a palavra que é núcleo, a palavra mais importante é dificuldade. A palavra que rege um grupo nominal é um substantivo, sempre. Por isso que a gente diz que ela é o núcleo do grupo nominal, ok? Então, se ela é um substantivo e o artigo ele serve exatamente para confirmar que o substantivo é substantivo, você vai ter, inclusive, aí uma noção de flexão, né? A dificuldade é a e não o, porque dificuldade é uma palavra feminina, está no singular, né? Então, fica a também, o artigo vai concordar com ele.
Então, o artigo é uma classe que vai ali acompanhar o substantivo, é um dos acompanhantes do substantivo, mas que vão meio que confirmar, ó, isso aqui não há dúvida, isso aqui é um substantivo, porque eu, artigo, estou aqui do lado dela, ok? Então, nós temos esse a aí como um artigo. Sei que a resolverei. Aqui, pode ver que o a não vem antes de um substantivo, vem antes de uma forma verbal. Como é que eu sei que é uma forma verbal? Está no futuro. Só quem atua, né? Só quem se flexiona no presente, no passado e no futuro é verbo. Então, se o artigo vem antes do verbo, ele transforma, inclusive, o verbo em substantivo, e seria um caso de derivação imprópria, não é o caso aqui, tá? Porque, em geral, acontece com as formas nominais. Por isso que quando a gente tem jantar como verbo, quando coloca o jantar, vira substantivo. Por que são formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. São formas nominais porque podem atuar como nome. Por isso que isso favorece a derivação imprópria. Não é o caso aqui. Aqui nós temos um verbo conjugado. Então, se temos um verbo conjugado, não pode ser um artigo. Não é uma forma nominal, tá? Então, a resolverei. Resolverei o quê? A dificuldade é grande e sei que a resolverei. Dá para perceber que esse a está substituindo dificuldade. Então, se esse a está substituindo dificuldade, aqui nós temos um pronome. Lembram que o pronome é a classe de palavra que trabalha em prol do nome. Vem substituindo o nome ou vem acompanhando o nome. Neste caso, não veio acompanhando, veio substituindo. Saiu dificuldade, até para não se repetir, e veio o a, que é um pronome. A curto prazo, né? Nós temos aí uma preposição, ou seja, uma posição anterior, posicionada antes de um substantivo, que transforma isso numa locução. E no caso, né, é uma locução adverbial. A curto prazo, resolverei a curto prazo, tem a ver com o tempo, né? Também se poderia até, talvez, fazer uma leitura, o modo como você vai resolver, mas talvez tenha muito mais a ver com a relação temporal. Seria uma locução adverbial. Mas o que nos interessa é que esse a está numa posição anterior que vai mexer com esse substantivo que vem depois, transformando numa locução. Então, nós temos um artigo, um pronome e uma preposição na alternativa B de bola. As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados. Bom, aqui está bem transparente, foi inclusive a última classe de palavra a que nós fizemos referência, que foram as interjeições, né? São exatamente formas que traduzem sentimentos, emoções, né? Que são espontâneos, que são instintivos, como a dor, ai, ui, né? Como uma solicitação de uma necessidade que você está ali instintivamente precisando dela para ler alguma coisa, para se concentrar, e você faz psiu. Então, são interjeições, são frases exatamente que vão exprimir emoções, né? Que são as interjeições. Aqui nós temos, é uma espécie nova, completamente nova, mas já tem nome. Batizei-a logo, vou lhe mostrar. Sob o ponto de vista morfológico, as palavras destacadas correspondem pela ordem A. Vamos ver a que correspondem. Então, nós temos mas, é uma conjunção. Vamos nos lembrar que as conjunções, elas servem exatamente para juntar frases. Então, é uma espécie nova, completamente nova, mas... Então, eu estou juntando essa frase anterior, a frase posterior, temos uma conjunção. Já tem nome, né? Tem nome já, né? Tem já nome. Por que eu estou brincando com essa ordem? Para a gente perceber que é uma palavra que está vinculada ao verbo, está junto do verbo, logo, advérbio. Em seguida, nós temos um pronome, batizei-a, né? O que você batizou? Uma nova espécie, está substituindo o nome, trabalhando em prol do nome, substituindo esse nome. Então, nós temos um pronome. E vou lhe mostrar significa vou mostrar a você.
Então, também está substituindo, né? Está substituindo algo. Então, é um pronome. Nós temos aí uma conjunção, um advérbio e dois pronomes. Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje trabalhamos especificamente a identificação. Vamos aprofundar cada uma dessas classes de palavras em suas especificidades, em suas categorias, em suas particularidades, né? E vamos aprender muito mais sobre cada um desses vocábulos que usamos a exaustão todos os dias e às vezes conhecemos tão pouco, não é mesmo? Então, até a próxima e um grande abraço.